Oi, vocês já ouviram alguma coisa assim? Coitado, coitada, não tem amigo. Precisa de terapia porque não tem amigo. É verdade, nós precisamos de amigos. E vou te contar, amigos podem ser muito terapêuticos. Filhos podem ser terapêuticos para os pais, pais podem ser terapêuticos para os filhos, amigos podem sim ser terapêuticos. Mas o que a relação psicoterapêutica tem de diferente de uma relação outra, de uma outra relação interpessoal? Maridos podem ser terapêuticos para as esposas, esposas podem ser terapêuticas para os maridos. Mas o que tem de especial uma relação de psicoterapia? Eu vou falar algumas coisinhas e talvez eu consiga ir falando mais ao longo do tempo sobre o que tem de especial a relação terapêutica. Primeiro, uma relação terapêutica, ela tem algo de estratégia. Que estratégia seria essa? Primeiro, a gente precisa oferecer para o paciente uma relação que de alguma forma se contraponha às primeiras relações que essa pessoa teve e que deixou marcas para ela, né? Na verdade, ninguém vem para a terapia simplesmente como assim, para fazer um trabalho autodidático, um trabalho autodidata, um trabalho de tipo, vou fazer autoconhecimento. A gente vem para a terapia porque a gente tem necessidades. E uma terapia pode sim, em alguns momentos, né, juntar ali com a filosofia e a gente pode discutir questões que têm a ver com a existência humana, com a angústia que é ser humano, né? Ser humano é angustiante, né? A gente não tem como dar conta de suprir todas as nossas necessidades. A gente sente falta de algo, né? E para aqueles que acreditam em Deus como eu, né? A gente sente falta de Deus, a gente sente falta de algo que nos completa. Bom, mas quando a gente vem para o psicoterapeuta, não é só a conversa filosófica que a gente precisa. A gente precisa, de alguma forma, restabelecer uma outra relação que seria um antídoto para aquelas primeiras relações que, de alguma forma, nos fizeram mal. Se a gente teve um apego desorganizado, talvez a gente, no processo terapêutico, vivendo uma relação um pouco mais estruturante, vai, de alguma forma, refazer ou possibilitar um outro tipo, uma outra vivência que agora pode ser vivida de uma maneira mais intensa ou de uma maneira que possibilite resgatar algo que ficou perdido naquela primeira relação de desorganização, vamos dizer assim, né? Quando a gente vive num ambiente muito desorganizado, quando a criança, o filho vive num ambiente muito desorganizado, é comum que ele saia com a autoestima muito rebaixada. Por quê? Porque a criança, ela é autorreferente, né? Ela acha que o mundo existe a partir dela. Então, se algo está ruim, a culpa é dela. Essa capacidade que a criança tem de ser autorreferente, de ser essa onipotência, faz com que ela dê conta de situações como, por exemplo, quando as situações são muito ameaçadoras, ela pode ser o Superman, ela pode ser a Mulher Maravilha. Ao mesmo tempo, essa relação de onipotência traz para ela esse peso dela não ter sido suficiente. Então, é muito comum crianças que vivem num ambiente desorganizado, elas terem uma sensação de que elas não são boas o suficiente. Então, quando você agora oferece uma relação empática, uma relação onde você presta atenção no que ela diz, você ouve atentamente, você a segue, você está usando uma estratégia, quer dizer, você importa, eu te ouço, tem espaço para você.
Uma relação terapêutica, ela tem uma outra característica também. Ela tem uma característica que é não esperar nada do paciente. E quando você diz para não esperar nada do paciente, você não é que você não queira o bem do paciente, mas você não exige isso dele. Ele não é obrigado a isso. Ele não necessariamente vive aquilo que os pais, ele não vive aquele olhar que os pais o lançaram. Os pais precisavam que ele fosse dessa ou determinada forma para satisfazer alguns requisitos pessoais. O olhar do terapeuta é o olhar de quem contempla, é o olhar de quem vê as coisas como elas são. E é uma outra coisa que é importante também dentro do olhar do terapeuta, é o olhar de quem trabalha com a incerteza. A gente não tem caminho. A gente não tem caminho. A gente vai aonde é possível. A gente é ensinado, a gente é treinado a não ter certezas. E como a gente trabalha com a incerteza, a gente trabalha também com a esperança. Trabalhar com a incerteza não é trabalhar só com aquilo que não vai acontecer ou aquilo que parece que não vai dar certo. É trabalhar com a esperança. Então, qual a diferença de um relacionamento terapêutico, psicoterapêutico e um relacionamento que pode ser terapêutico? A diferença é que num relacionamento psicoterapêutico a gente tem estratégias, a gente tem um olhar diferente, a gente tem um olhar de aceitação, a gente tem um olhar de quem não espera que necessariamente seja do jeito que a gente quer. Porque quando a gente é amigo, a gente se identifica tanto que às vezes a gente quer que o outro seja aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Esse é o olhar do terapeuta. O olhar de quem assiste, o olhar de quem contempla, o olhar de quem ajuda a pessoa a se ver com um olhar diferente do que ela já teve. Além do que, o terapeuta também ele é ensinado a trabalhar com aquelas memórias dolorosas, a fazer com que aquelas memórias dolorosas sejam reprocessadas. E cada vez mais a gente tem acesso a técnicas sofisticadas de neuroprocessamento. A gente tem cada vez mais condições de ir além até do que a Gestalt foi. A gente tem condições de eliminar muitas vezes traumas antigos em 1 ou 2 sessões. Gente, vale a pena ser terapeuta.